Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse joguinho para banheiro com porta-papel higiênico e toalha decorada. Espero muito que vocês gostem, continue assistindo o vídeo e se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de bordado inglês, tecido de algodão, toalha, e para fazer o porta-papel higiênico, eu vou usar brim na cor branca. Se você não tiver, pode usar o tecido de algodão. Para decorar a toalha, eu cortei o tecido de algodão com 12 centímetros de altura e 2 centímetros a mais da largura da toalha, deixando 1 centímetro para cada lado. Fiz o mesmo com bordado inglês. Cortei com 2 centímetros da largura da toalha e com o bordadinho também, 2 centímetros a mais da lateral da toalha. Para o porta-papel higiênico, eu cortei o brim na medida de 22 centímetros por 40. Vou deixar todas as medidas que eu estou usando na descrição do vídeo. A tira cortei com 7 centímetros por 40. E o bordadinho cortei 2 vezes a medida de 40 centímetros. O meu tecido de brim, ele já está vincado no meio. Vou mostrar para vocês como que eu vinco o tecido. O tecido de algodão, para poder costurar retinho, eu vou dobrar aproximadamente meio centímetro para dentro e vou vincando com a unha mesmo. Não precisa fazer força, não vai lascar sua unha nada, é só ir passando levemente a unha que o tecido fica já vincado. Tomando bastante cuidado de deixar o vinco em linha reta, dobrar a mesma largura de fora a fora. Vou fazer o mesmo do outro lado. Fazendo esse processo na máquina, você não perde tempo de ligar o ferro de passar roupa, esperar aquecer para depois vincar e voltar para a máquina. Coloca o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, arrenda rente à lateral do tecido e passa uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Vou fazer o mesmo do outro lado. Dobro essa tira ao meio para poder marcar o meio do tecido e coloco o meio da tira em cima do meio do tecido de brim, alfineto para não sair do lugar. Dobro a renda para trás na marcação que eu fiz, que eu vinquei o tecido, então faço a dobrinha deixando o tecido na marcação, passo uma costura, vou arrumando e costurando. Faço o mesmo do outro lado, dobro o tecido na marcação e passo uma costura. Tiro os alfinetes, dobro direito com o direito do tecido, passo uma costura reta, dobro o tecido, deixando a emenda que a gente acabou de fazer no meio, passo uma costura com a distância de um pé de máquina em apenas um dos lados, desviro, para os cantinhos ficar certinho, eu coloco uma tesoura sem ponta, dou uma forçadinha, não muito para não rasgar o tecido, arrumo o tecido, para ele não retorcer, para não ficar fora do lugar, eu alfineto as laterais antes de passar costura, dobro o tecido deixando em linha reta, passo uma costura com a distância de um pé de máquina para poder fechar essa parte e vou continuar a costura ao redor de toda a peça.
Quando chegar nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro a peça e continuo costurando. Para finalizar, eu vou pregar o velcro e já está pronta a nossa primeira peça. Para a toalha, eu começo pelo bordado inglês, eu dobro as laterais 2 vezes, passo uma costura em linha reta, vou fazer o mesmo do outro lado, coloco a lateral do bordado inglês rente à lateral da toalha, uso como base a própria costura da toalha para poder costurar em linha reta. Tecido de algodão, coloco com o lado direito virado para o lado de baixo, dobro as laterais do tecido para ficar rente à lateral da toalha, alfineto para não sair do lugar. Coloquei o tecido de algodão em cima da costura que eu acabei de fazer para poder pregar o bordado inglês. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora, colocando o tecido rente à costura que eu acabei de fazer. Quando eu passo essa costura, automaticamente vai sumir a costura do bordado inglês. Vou vincar a parte de cima do tecido para poder pregar o nosso bordadinho. Essa parte eu vinquei bastante, então se você vincar aproximadamente meio centímetro de fora a fora, é só colocar o bordado rente ao tecido e passar uma costura com a distância de um pé de máquina. Eu coloquei a rendinha um pouquinho para baixo e costurei em linha reta. Viro a toalha para o lado direito, coloco a tira para cima, vou dobrar a lateral do tecido, deixando rente à lateral da toalha. Se você quiser deixar a rendinha para o lado de cima, é só você passar uma costura de fora a fora do jeito que está. Eu vou dobrar ela para ela poder ficar para o lado de baixo, pregada para baixo. Dobro a lateral e vou dobrar novamente para ficar certinho a rendinha. Alfineto para não sair do lugar. E vou passar uma costura de fora a fora, sempre tomando bastante cuidado do tecido ficar bem esticadinho. Dobro o tecido, deixando rente à lateral da toalha. Na parte de cima, eu deixo a dobra no vinco que a gente fez, dobrando a renda para o lado de baixo. Arrumo certinho os cantinhos para a renda ficar certinha em linha reta e passo uma costura. Vou dobrando o tecido no vinco, puxando a rendinha para baixo e costurando. Se você quiser pregar a renda do jeito que a gente pregou no porta-papel higiênico, é só você passar a costura para o lado de baixo e deixar a renda para cima do jeito que ela está. Mas eu puxei a rendinha para baixo, que eu achei que ficou mais bonito na toalha. Quando chegar nos cantinhos, dobro o tecido na marcação, deixando rente à lateral da toalha. Deixo a agulha baixa, viro o tecido, desço a costura e vou fazer o mesmo ao redor de todo o tecido. Para finalizar, eu vou pregar o velcro. Cortei ele com 10 centímetros e vou pregar um do lado de cima da tira, do lado do tecido estampado, e o outro do lado de baixo, passando uma costura ao redor de todo o velcro, fazendo retrocesso no começo e no final para não soltar conforme a gente vai usando e lavando.
Agora é só colocar o papel higiênico, fechar e está pronto o nosso kit para banheiro. Olha só que fofura! Colocar em cima da pia vai dar um charme todo especial para o seu banheiro. E você também pode decorar as toalhas de banho igual a toalha de rosto, que vai ficar uma graça. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.